um livro para dentro da plataforma, então você é fake news, você é antissemita, você é homofóbico, você está incentivando ao ódio, então é apologia ao ódio. Você não pode mais falar nada. Você não pode mais falar nada. Você não pode falar da história dos negros. E a história dos negros é a minha história. Como é que eu não posso falar dos negros se a história dos negros é a minha história? Como é que eu não posso? Claro que eu posso. Eu posso sim. Não há constituição no mundo que proíba você de saber da tua história. O próprio Melquisedeque chamou Moisés lá no Monte Horebe, isso sabido não conto, para contar a história de Moisés, desse povo que ele estava tirando da terra do Egito, contar a história dos egípcios, contar a história dos gentios. Mas os rabinos só faz você acreditar que a Bíblia é dos judeus. Mas a Bíblia não é dos judeus, a Bíblia é de Sem, Cã e Jafé. A Bíblia são dos descendentes de Sete. A Bíblia é de branco, preto, não tem essa. É que cada um teve uma história, uma missão na mão do Criador. E Yahweh escolhe Abraão do povo de Sem, mas não para Abraão ganhar só o povo de Sem. Ele escolhe Abraão do povo de Sem pelo que aconteceu lá quando a porta da arca se abre depois do dilúvio, que o próprio povo africano deu mole quando o Cã vê seu pai nu e vai chamar seus irmãos e tudo. Nós já temos a história ali. Então o povo de Sem foi escolhido para levar o corpo de Adão que estava dentro da arca. Os evangélicos não sabem disso porque eles desprezam os livros apócrifos. E os evangélicos não sabem que o corpo de Adão estava dentro da arca de Noé. E que o Sem foi escolhido para levar esse corpo de Adão até o centro da terra. E aonde fica o centro da terra? Gente, o centro da terra ficava entre Jerusalém e Brasil. O Brasil sempre esteve na Bíblia. E aqui eu chamo a sua atenção. O Brasil sempre esteve dentro da Bíblia. Sempre. Sempre. Não houve um momento em que o Brasil não tenha estado dentro da Bíblia. Então, essa informação é importante. Quando você abre o livro de Gênesis, você tem lá, né, o Brasil no livro de Gênesis, a partir do capítulo 1 até o capítulo 5. Capítulo 4, perdão. Então, do 1 ao 4, nós temos um Brasil, ao 5 mesmo, temos um Brasil dentro da Bíblia. Do 5 para frente, nós temos o dilúvio, não é verdade? Até chegar lá a distribuição do povo de Sem, Cã e Jafé, que já acontece no Oriente. Então, o religioso, quando ele vai pegar a Bíblia, o que o religioso, o que a pessoa que está dentro do sistema ela pensa? Ela pensa assim, a Bíblia é legal, né? Mas ela não se vê dentro da Bíblia. Ela não se vê dentro da Bíblia, ela não consegue nem ela se ver, e ela não consegue ver o próprio Brasil dentro da Bíblia. É como se o Brasil não existisse na época que a Bíblia ela começou a ter os acontecimentos. Então ela imagina o seguinte, o Brasil é coisa do presente, porque aí vem a função do campo acadêmico, quando eles fazem a ruptura na história, divide a história no meio, joga a Bíblia para o campo religioso e traz a história do Brasil, grega romana, para o campo acadêmico. Então quando ela faz isso, né, o que acontece? Né? É aí que está a grande situação. Então, nação, tá bem resfriado aqui, gente.
Então, ainda bem que é rapidinho, depois eu passo. Então, isso, nação, são histórias que você que é professor, se você está me olhando aqui com uma cara de assustado, não assustado com a história, mas comigo, que você deve estar pensando, esse cara é um maluco, eu fiz faculdade de história, né? A minha família toda fez faculdade de história, eu vivo no meio da história, e esse cara está dizendo coisa que eu nunca ouvi, nem dentro da faculdade. Claro que você não vai ouvir. Você só vai ouvir o que eu estou falando quando você sair da faculdade e entrar na biblioteca da sua faculdade. Aí sim, se você realmente diz que gosta de história, então você tem que amar ler. Mas é muito livro que estão lá. Sim, é muito livro. Então você está lendo aquilo que a grade estudantil universitária te deu. E me desculpa, a faculdade não te prepara para saber da história. Ela te prepara para dar aula de história que eles estão te mostrando. Isso quer que você ensine as pessoas. Você não é uma pessoa formada para aprender história. Você é formado para dar aula da história que a faculdade te dá. Ela te põe um viés de limite. Você vai ser professor e você vai falar dos negros escravos até aqui. Aqui você não pode mais. Você vai até dar uma palhinha dos astecas, maias e incas até aqui. Aqui você não pode mais. Você vai falar dos brancos de uma forma globalizada, né? Você tem que dizer que foi os brancos que escravizaram os negros, para não pegar para a elite. Então, qualquer pessoa branca que você olhar para ela, você já olha com nojinho, porque você pensa assim, caramba, eu aprendi na escola que os brancos, eles escravizaram os negros. Isso foi pregado dentro da sala de aula por muito tempo. Nós crescemos ouvindo dentro de sala de aula que os brancos escravizaram os negros. Mas aí você pergunta, que branco? É a mesma coisa que alguém rouba o seu dinheiro no banco e alguém diz, quem roubou foi o governo. Como é que você vai descobrir o culpado se quem roubou foi o governo? Existe alguém chamado governo? Não, existe um principado, uma potestade, que é o sistema pelo qual as pessoas elas vão se escondendo. Então a mesma coisa, todo deputado é ladrão. Eu não estou defendendo o deputado. Mas será que são todos os deputados que é ladrão? Ou será que tem deputado lá dentro que pode estar sofrendo ameaça, que pode estar sofrendo torturas, que pode estar sendo colocado numa roda do medo, como quem diz, o que você veio fazer aqui? Eu tive votos, as pessoas votaram em mim. Sim, você teve voto, mas você não vai ter o que outros deputados têm. Aqui existe uma regra. Então, todos os lugares que você vê pessoas fazendo mal, eles não vão dar nome a quem te faz mal. Eles vão dizer todos os deputados, todos os médicos, todos os policiais, né? Todo homem não presta, toda mulher não presta, né? Todos os jovens estão perdidos. Então, sabe por que eles falam isso? Porque eles, nessa hipnose neurolinguística de você usar o todo, você não descobre os culpados. E isso eles foram fazendo dentro de sala de aula. Eles foram dizendo, os brancos escravizaram os negros, porque os brancos mataram os índios. Por que eles botam os brancos? Porque eles não querem que você encontre os verdadeiros personagens da carnificina. Ele quer que você olhe para o seu amiguinho que é branco e você pense, você veio da família dos que mataram nossos índios. Olha, eu sou teu amigo, mas, poxa, você veio de um povo que escravizaram os negros, que estruparam, que botaram no cais do Valongo. Por que eles fazem isso? Por que eles falam os brancos? Porque eles são covardes. A elite que é pequena, mas poderosa, ela usa a própria cor
para prejudicar os próprios brancos que vêm da linhagem de Jafé, que eles fazem parte. Então, olha a covardia. Então, quantas pessoas brancas, italianos, alemães, holandeses, espanhóis foram traídos pelos senhores dos engenhos? Que hoje os banqueiros, os donos de banco, são todos descendentes dos que entraram no Brasil, que escravizaram, mataram índios, fizeram o Tratado de Tordesilhas, as capitanias hereditárias. E o que foi a capitania hereditária para você? Seu professor já te explicou? Não adianta ficar aborrecido comigo, professor. Ô, prof, eu te respeito como professor, mas eu não posso também ser conveniente com o que vocês aprenderam na formação de professor de história, porque vocês não aprenderam nada. Vocês só aprenderam da aula daquilo que vocês foram ensinados. Professor de verdade é aquele que não sucumbe ao sistema. Ele sai da faculdade no silêncio, de boa, deve ser feito assim, claro que temos que ter sabedoria, mas os professores têm que ser mais inteligentes. Vocês têm que perceber que a faculdade, por melhor que ela seja, vocês não vão aprender na faculdade o grosso do que vocês acham que sabe muito, porque você não sabe nem um terço da missa, do resumo da ópera, que segue a nossa história para esse viés de capitalismo, de gente ganhando, pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando pouco, ou às vezes quase nada. Então, essa construção do capitalismo, ela só se constrói enquanto as identidades estão escondidas. Enquanto a história não é contada, a maldição, ela se apoia em cima disso. Então não adianta querer você ir lá, vou botar um presidente da direita que vai melhorar, vou botar um da esquerda. Isso cansa o povo, porque não é presidente da República que vai resolver os problemas dos países capitalistas, mas sim a história que está escondida por pessoas vivendo personagens que não são, gastando a riqueza que não são deles, mas se legitimando em cima de nossas ignorâncias, que foi o que o Gustavo Barroso tentou trazer em muitas das suas literaturas. Cadê o Gustavo Barroso que não é citado dentro da escola? Eu só vim saber de Gustavo Barroso quando eu saio da escola. Eu não vi falar de Gustavo Barroso no Jardim da Infância, no CA, na primeira série do primário, no ginasial não ouvi falar, da quinta, oitava série, não ouvi falar no ensino médio, não ouvi falar de Gustavo Barroso dentro da faculdade, da universidade. E olha que eu fiz uma faculdade, eu fiz um bacharelado, fiz uma pós-graduação, estive no meio de várias pessoas que estavam terminando as suas escolaridades históricas e não vi ninguém falar de Gustavo Barroso na minha vida. Eu só vim ouvir de Gustavo Barroso fora da escola, fora da religião, fora do sistema. E você encontra você encontra várias obras literárias de Gustavo Barroso mostrando a verdade que aconteceu na Alemanha. Depois, por que a Primeira Guerra ela vai se formar? Por que a Segunda Guerra foi necessária? Por que é necessário a Terceira Guerra Mundial? Por que tantas doenças invisíveis? Não é verdade? Antídotos que não resolvem nada e coagulam o sangue. Por que eles querem manter as pessoas ocupadas e preocupadas? Por que eles criaram direita e esquerda na política? Para você não enxergar o que é política. Quanto mais você se agarra na perna direita da República ou na perna esquerda da República,
Você não consegue perceber, você não vai conseguir enxergar que a direita que você escolheu, ela só anda se tiver à esquerda. Porque isso são as pernas do principado, do sistema. Só que você, como não consegue enxergar a altura desse gigante, dessa estátua de Nabucodonosor, então você pensa que o pé que você está agarrado é um, que é o da direita, e o outro está agarrado no pé da esquerda, que é outra coisa. Você não consegue perceber que a direita não funciona sem a esquerda, e a esquerda não funciona sem a direita, e as pessoas são as proteínas, o sapato desses dois pés. Não pode existir uma direita e esquerda sem o sapato do povo agarrado como meia, como sapato, bota. Eu sou direita, quero mais que a esquerda se exploda. Eu sou esquerda, quero mais que a direita se exploda. E essa explosão que nós fazemos no pé dessa direita e esquerda faz ela andar com facilidade, com tranquilidade. Quando você coloca um sapato no pé, o que gasta é o sapato, não é o seu pé. É a mesma coisa, a direita e a esquerda não estão sendo gastas. O que está sendo gasto é o povo. O que está sendo gasto são as pessoas. As pessoas estão se gastando, discutindo direita e esquerda, nas redes sociais principalmente. Enquanto você discute a sua direita e esquerda, o teu filho está nas drogas. Ou então o teu filho está trabalhando feito condenado, tomando xingão de patrão. Enquanto você está resolvendo uma direita e esquerda que não resolve a tua vida, você não consegue resolver a sua própria vida. Porque você para buscar crescer, para crescer uma direita e esquerda que já estão grande e não precisa do seu crescimento. Eles precisam que você fique preocupado, que você fique ocupado nas garras, nas tetas de um governo que nem tem leite para você tomar. Elas mostram as tetas para você e você fica na esperança de que o leite vai ser derramado na tua cabeça, mas não vai. Você vai morrer com uma esperança que o sistema não consegue honrar. Porque eles sempre vão ter uma desculpa para as muitas promessas que eles te fazem. A República tem muita promessa, mas ela não tem nenhuma condição de as cumpri-las. Não é igual à monarquia, mas eles conseguem te deslumbrar.